Já quero convidar a todos a abrirem a Bíblia no livro de Ageu, no livro do profeta Ageu, no capítulo 2. Nós vamos ler apenas 4 versículos, os 4 últimos. Capítulo 2, versículo 20 a 23. Aqui no slide eu coloquei 10, né, mas na verdade é Ageu, capítulo 2, versículo 20 a 23. A palavra de Deus diz assim: Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que já aconteceu nesta reunião, Senhor, pelos testemunhos, também pela oração, pelo louvor, pelo encontro, pelo reencontro, Senhor, que tivemos com os nossos irmãos. E pedimos, Senhor, que agora, através da Tua palavra, a Tua palavra, Senhor, venha preencher as necessidades do nosso coração, que ela seja o guia da nossa alma, Senhor, do nosso espírito, para que possamos realizar a Tua vontade. Sabemos que a Tua palavra é viva e é eficaz. E é nessa fé, Senhor, que nós lemos e aplicamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, este é o epílogo do livro do profeta Ageu. Nós acabamos de ler o epílogo, o finalzinho do livro. E este livro profético, que nós, durante algumas semanas, pudemos estudar, pudemos pregar, é um livro que traz uma profecia, aliás, 4 profecias ao povo judeu, ao povo que estava exilado lá na Babilônia e volta para Jerusalém para reconstruir não somente o templo, mas também os muros e toda a cidade. E lendo esse texto, esse epílogo, eu estava meditando e procurei entender não somente o texto em si, mas o formato deste livro, que é um livro profético. E a partir desse entendimento, nós hoje vamos falar sobre o poder da profecia nas nossas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, a indolência espiritual, infelizmente, não é um comportamento incomum. Da mesma forma que o povo de Israel estava passando por um momento de indolência espiritual, nós também passamos. Nós, por vezes, temos as nossas ocupações, e não somente as ocupações, mas as nossas preocupações com a vida, que fazem com que nós nos afastemos da busca da transcendência. E quando eu falo transcendência, é quando a gente procura a Deus, procura falar com o Senhor, procura as coisas espirituais, procura desenvolver em nossa vida a nossa vida espiritual. Então, as ocupações, que são muitas, e às vezes essas ocupações, algumas delas são legítimas, porque a gente tem a ocupação do nosso lar, o pai e a mãe cuidam dos seus filhos, cuidam da sua casa, então não tem talvez um dia em que a casa não precise ser abastecida, ou precisa ser mantida, ou haja uma manutenção para ser feita. Os filhos não precisam ser
atendidos, não tem um dia que eles não precisem ser atendidos, e os pais também, e assim a gente vai se ocupando com as coisas da nossa casa. Mas também tem as outras ocupações que fazem parte mais do nosso tempo, da nossa época, que dizem respeito mais ao entretenimento. A gente gasta muito tempo no entretenimento. É interessante que a nossa mente está tão ligada, mas tão elétrica em relação às coisas que acontecem ao nosso redor, às notícias que nós vemos nas redes sociais e também a tudo aquilo que refere-se à mídia, que até mesmo aquele tempo do ócio, né, que seria o tempo para a gente não fazer nada, a gente não faz. Aliás, está faltando um pouco nada na vida da gente. Você sentar, olhar para o vazio, de não olhar para nada, não pensar em nada. Na verdade, a nossa mente está tão atribulada que a gente não consegue parar. E além das ocupações, existem as preocupações, que são piores do que as ocupações, porque a preocupação é quando você pensa numa ocupação que você ainda vai fazer. Você está ocupado de antemão. Então você pensa nas coisas do amanhã, nas coisas da semana que vem, naquilo que você vai pagar, naquilo que você vai realizar. Quando eu penso em pagar, né, eu me lembro daquela imagem do sujeito, né, que jogava os boletos para cima, né, para ver qual que pegava para pagar, né, porque ultimamente está assim para muitos. Não dá para pagar tudo, então a gente joga e vê o boleto que dá para pagar, né? Mas as preocupações também fazem com que a gente esqueça das nossas orações, do nosso contato com Deus, da nossa comunhão com o Senhor. Por isso, chacoalhões ou sacudidas espirituais são necessários para que nós atentemos para o essencial da vida, que é o que acontece aqui com o profeta Ageu. O profeta Ageu, ele dá uma sacudida naquele povo. Ele chama a atenção do povo, porque o povo está preocupado só com as coisas terrenas, está esquecendo das coisas espirituais. E nós precisamos dessas sacudidas de vez em quando na nossa vida, ou através de um profeta, ou através de uma circunstância, que nos faça orar mais, buscar mais a Deus, que nos coloque novamente nos trilhos, que nos tire dessas pinguelas que a gente atravessa na vida, desses atalhos, para que a gente se coloque no caminho certo, correto, né, que é aquele que Deus deseja que trilhemos. Por isso, qual a importância da profecia, então, nesse processo, na vida do cristão, e principalmente percebida aqui no livro de Ageu? Eu coloquei até uma figura de um cachorro, né, que está se sacudindo, né? O cachorro é interessante, né, porque quando ele está incomodado com alguma coisa, tem alguma coceira, alguma coisa, ele se sacode todo. Se você vê em câmera lenta, ele se sacode do focinho até o rabo, né, aquelas voltas que ele dá com os seus músculos, né? E às vezes a gente precisa de uma sacudida dessas, né, para que tudo, né, a gente comece a sacudir tudo, todas as nossas distrações, para a gente começar novamente a olhar na ótica divina. O contexto dessa passagem, os irmãos estão acompanhando, após 3 profecias sobre fatores ligados à reconstrução do templo, o profeta Ageu traz uma profecia agora de esperança a esse povo sofrido. A árdua tarefa de reconstrução exige esforço, exige recursos de um povo que fora escravizado durante décadas. Então, são muitos anos escravizado, então o povo precisa reconstruir o templo, não é fácil reconstruir, não é fácil reconstruir a vida deles na cidade de Jerusalém, então eles estão ali envolvidos nessa tarefa. Como nós também estamos envolvidos numa tarefa muito árdua de reconstruir a nossa própria vida, de procurar realizar a vontade de Deus, de procurar deixar aqueles aspectos do nosso caráter que são daninhos, que são prejudiciais, para que o nosso caráter seja aperfeiçoado cada vez mais através do Espírito Santo e o fruto do Espírito. E essa profecia, a profecia de Ageu,
vem justamente para alertar e incentivar o povo judeu. E aí eu fiquei pensando no caráter da profecia. O que é uma profecia? E o que a profecia faz? Eu encontrei pelo menos 4 aspectos relacionados à profecia que nós encontramos nessa profecia de Ageu. A profecia, em primeiro lugar, ela exorta. Em 1 Coríntios capítulo 14, 3, que fala sobre os dons espirituais e mais especificamente sobre o dom de línguas e o dom de profecia, o apóstolo Paulo ele diz acerca do dom de línguas o seguinte, que quem fala em línguas, que é um dom que muitos irmãos têm, e é um dom do Espírito, um dom do Senhor, que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Mas quem profetiza, ele fala a outro, e consola, e edifica, e exorta. Aliás, exorta, consola e edifica. E essa profecia de Ageu é uma profecia que exorta. Em Ageu nós percebemos que a verdadeira profecia nos tira da acomodação, do lugar comum, da zona de conforto. A gente precisa sempre ser exortado, a gente precisa ser chamado a atenção, desde pequeno é assim, desde pequeno. Nosso pai, a nossa mãe, por vezes chama a nossa atenção, porque a nossa capacidade de alienação é muito forte, é muito grande. Por isso que nós precisamos uns dos outros, por isso que a gente precisa da igreja, por isso que a gente precisa do contato com os irmãos, para sair da zona de conforto, para sair do lugar de alienação. E a profecia faz isso. Ela diz, olha, presta atenção, o que você está fazendo está errado, é necessário que você volte, é necessário que você se arrependa, é necessário que você peça perdão a Deus por aquilo que você está fazendo. A profecia ela incomoda porque ela relata exatamente onde está o erro, o que está oculto, o que precisa ser revelado. Em outras palavras, a profecia toca na ferida. A gente precisa de profecia, porque afinal de contas a profecia ela coloca a nossa vida de volta nos eixos. A gente precisa de pessoas do nosso lado, profetas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, que digam, olha, o que você está fazendo está errado, você está caminhando para um caminho que é destrutivo, você vai ter consequências sérias das posições que você tem tomado, a sua indigência espiritual, a sua insolência espiritual está fazendo mal para você, está fazendo mal para os seus filhos, está fazendo mal para a sua casa, não é bom o que você está fazendo. E a gente precisa ouvir isso tantas vezes quantas forem necessárias, porque a nossa capacidade de desvio é grande, e principalmente quando nós nos isolamos. O isolamento faz com que a gente só ouça a nossa voz, porque a Bíblia nos mostra que nós não somos igreja sozinhos. Tem algumas pessoas que acham que são igrejas freelancers, crentes freelancers, crentes que são completos em si mesmos. E eu já vi muitas vezes a fala, eu sou igreja de Cristo, Cristo fala comigo, Cristo age no meu coração. E esse tipo de conjugação no singular, dizendo eu sou igreja de Cristo, está errado. Eu não sou igreja de Cristo, nós somos igrejas de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Os dons são diferentes. Eu tenho um dom que abençoa o outro irmão, e o meu irmão tem dons que me abençoam. Então, o fato de nós estarmos juntos aqui faz com que sejamos completos. A gente se completa no outro, a gente se completa na vida do nosso irmão. A gente se torna a igreja do Senhor quando entendemos que nós somos membros do corpo, cada um tem a sua função e cada um está ligado, está agindo em função do outro e com a ajuda do outro. Então a profecia ela incomoda, a gente precisa de alguém para dizer o que está acontecendo na nossa vida. Tanto a falta de prioridade com a vida espiritual, como a falta de santidade, são revelados por Ageu.
Então Ageu, na sua profecia, no primeiro capítulo, ele chega e diz: olha, vocês estão priorizando a sua vida terrena, as suas casas com painéis bonitos, as suas casas estão ficando suntuosas, estão ficando luxuosas, enquanto que o templo do Senhor está em ruínas. Então vocês estão cuidando da sua vida particular, da sua vida pessoal, e estão deixando de lado as coisas de Deus. Estão simplesmente fincando os pés na terra e esquecendo de ter a cabeça nos céus. Então é isso que está acontecendo com o povo de Israel, que acontece conosco por vezes. E também a profecia de Ageu diz da necessidade de santidade, porque mesmo na reconstrução do templo, a gente não pode reconstruir de qualquer jeito. Há necessidade de que haja compromisso, que haja santidade nessa reconstrução, que haja separação para as coisas de Deus, que a gente faça as coisas pensando mesmo em louvar, glorificar, honrar o nome santo do nosso Deus. Então Ageu chega e toca na ferida, né? Porque se Ageu não chegasse e dissesse: olha, está errado o que vocês estão fazendo, o templo não seria reconstruído. As pessoas ficariam ali cada vez mais se preocupando com as coisas terrenas, e as questões terrenas, elas podem nos envolver totalmente. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou as coisas em 6 dias. Então, no primeiro dia, criou a luz. No segundo dia, Ele criou também o firmamento, né, as estrelas e as águas de baixo. No segundo dia, Ele criou a porção seca. No quarto dia, Ele criou os luminares. No quinto dia, criou as aves do céu e os animais marinhos. No sexto dia, criou os grandes animais terrestres, todos os animais terrestres, e criou o homem. E não criou assim com pouca coisa. Quando fez a luz cósmica, né, evidentemente, Deus criou um universo com milhões e milhões de possibilidades. Como a gente vê, Ele criou os 2 luminares, o Sol e a Lua, mas as estrelas também. Então criou milhões de galáxias, com zilhões de planetas, de estrelas, que estão nos céus, que a gente não tem a capacidade nem de contar, tal a magnitude do universo. Quando Deus criou, isso falando sobre o macrocosmo, mas Deus criou o microcosmo também, que é também uma coisa impressionante. Quanto mais você diminui um microscópico na sua dimensão, de tentar captar as coisas menores, mais seres você descobre, mais aspectos do átomo você descobre, porque o microcosmo também é um universo em si. Mas criou também os animais, e com aquelas espécies impressionantes, de todo tipo. Hoje a gente estava vindo para cá, a gente viu um periquito verde, lindíssimo. Quando eu vi assim, olha, até falei para minha mãe viu também, olha que coisa linda. Né? Na hora você vê como a gente é besta também, né? Eu olhei o periquito, na hora lembrei do Palmeiras. Fiquei mal, porque ontem a gente quase ganhou do Palmeiras e não ganhamos, né? Mas um periquito verde, lindíssimo, numa árvore que cria uma semente que é característica dele. Aqui também a gente tem uma árvore, né, que tem uma flor que depois enche de periquito. E eles vão comendo apenas o néctar daquela florzinha. E eles vão tirando florzinha por florzinha. A gente pensa que é o vento que derruba, mas não, são um monte de periquito que vem nessa árvore aqui, vai derrubando já as folhas, imediatamente. Então, o que nós podemos perceber? Né? Existe uma série de coisas maravilhosas que Deus fez. E Deus poderia criar indefinidamente. Mas Deus chegou no 6º dia e disse: basta, está pronto. 7º dia é para descansar. 7º dia é para contemplar. 7º dia
é para ver a criação de Deus e adorá-lo. E aí Deus criou o sétimo dia justamente para que a gente tivesse o dia do descanso, o dia para que a gente orasse a Deus, para que a gente buscasse ao Senhor. Sabe por quê? Porque se a gente não faz isso, o nosso dia inteiro está virando ano. Virou o ano. Mas para que a gente parasse, para que a gente pudesse ter um momento de buscar a Deus, porque o nosso trabalho nos envolve, o entretenimento nos envolve. Se a gente pegar um Netflix e pegar aquelas séries, a gente nunca mais vai sair da frente da televisão, porque chama atenção, é interessante, é bom. Então, existe o entretenimento e o trabalho que podem ocupar a nossa vida inteira. Por isso, a profecia chega e diz, para com isso. Tem um tempo que é o tempo de adoração. É o tempo que você tem que separar para ouvir a voz de Deus também, para pautar as suas decisões a partir, não dos seus desejos, não dos seus sentimentos, não da sua vontade, mas da vontade de Deus, para que isso traga na sua vida crescimento. Então aqui Ageu ele chega e fala claramente para o povo de Israel, olha, vocês não estão priorizando aqui o espiritual e não estão vivendo uma vida separada para Deus. Então a profecia exorta, mas a profecia não faz somente isso, a profecia consola também. Ao mesmo tempo que Ageu bate, ele reconhece o esforço e as dificuldades enfrentadas pelo povo de Deus. Um profeta e uma profecia verdadeira não só diagnostica a doença, mas também pensa as feridas e promove a cura. Aqui está uma diferença muito grande de alguns pseudo-profetas. Tem profetas do caos, profetas do eu te disse, e eu me lembro de um desenho que era Carangos e Motocas, coisa da minha época, né? E no Carangos e Motocas havia o Willy, que era o carango, e as motocas que queriam sempre sabotar o Willy. E havia uma motoneta. Sempre dava errado os planos dos motociclistas para acabar com o Willy. E no final, a motoneta sempre terminava, eu te disse, mas eu te disse, eu te disse. Porque tem um profeta do eu te disse. O do sujeito que vem na hora da ruína, quando a casa caiu, e ele diz, eu te disse que ia acontecer isso. Ora, mas esse tipo de profecia não adianta em nada, não alimenta em nada, porque a profecia não apenas coloca o dedo na ferida, mostra o que está ruim, faz o exame, mostra o que está errado, mas também consola, vai promovendo cura, vai estabelecendo novamente a vida da pessoa. Uma vez uma profeta chegou, uma pseudo-profeta, foi numa igreja, chegou e disse assim, no meio do culto, né, tinha um louvor problemático na igreja, a igreja toda era problemática, e ela chegou e disse, olha, Deus está me revelando que um rapaz do louvor vai embora da igreja, nunca mais vai voltar para a igreja. Aí o baterista, sempre o baterista, né? Baterista que estava, desculpa a expressão, estava sem paciência com a igreja, com as coisas que estava vendo, com aquelas profecias. Ele pegou as baquetas, jogou para cima e disse, eu tomo posse dessa profecia e vou embora dessa igreja porque eu não aguento mais. Quer dizer, que profecia é essa? Que promove a destruição, promove a desgraça. São os profetas do caos. E tem muitos profetas do caos, profetas que apenas querem falar das coisas ruins. Tem gente que só destaca coisas negativas, são pessoas negativas que só destacam coisas negativas. São pessoas que só olham as coisas ruins, só os defeitos, e através das profecias,
ao invés de trazerem a cura juntamente com a profecia, trazem profecias destrutivas, dizendo que a pessoa vai para o mal, de mal a pior. Então, o que nós podemos perceber, essa profecia que apenas exorta, não é uma profecia de Deus, porque a profecia também consola. Uma profecia não é uma afirmação de um beco sem saída, porque a pessoa já está no labirinto, a pessoa já está presa, já está numa situação, né, que é uma situação de fragilidade. Não precisa de uma pessoa apenas que pise nela, mas uma pessoa que chegue e mostre aquilo que está errado, mas também sinalize a saída, sinalize o escape, mostre como a pessoa pode sair dessa situação. O povo é consolado, no caso da profecia de Ageu, na promessa de uma casa mais gloriosa e no advento da era messiânica, no momento em que o Messias viria. Então, ao mesmo tempo que Ageu diz, olha, vocês estão preocupados com as suas coisas, vocês não estão se santificando, né, o povo já está ali, né, já está se sentindo culpado por estar fazendo errado, né, já está sendo advertido, mas Ageu, verdadeiro profeta do Senhor, já mostra, olha, mas sede fortes, há solução para essa situação, vocês vão construir a casa do Senhor, e a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Então, ao mesmo tempo que fala e mostra o erro, mostra a solução e traz o consolo para que as pessoas se motivem, para que as pessoas percebam que sim, tem jeito. A pior coisa para quando uma pessoa está no fundo do poço é você simplesmente acusá-la mais. Outro dia eu percebi isso, né, quando estava falando com um irmão que estava passando por um problema tão sério, me convidaram para conversar com ele, e eu fui conversando com ele, e ele chegou e disse para mim, pastor, por favor, não preciso mais de alguém que mostre que eu estou errado. Eu sei que eu já estou errado, que eu já estou lascado mesmo. Né? Não precisa mais de dizer das coisas que eu estou fazendo de mal. E eu chamou a atenção, porque na verdade, quem estava fazendo isso com ele era a família dele. Né, que estava reforçando apenas o aspecto ruim do indivíduo. E a gente pode perceber isso, existem famílias muito negativas, pais que não conseguem se alegrar com os filhos, não celebram os momentos de alegria do filho, que não trabalham coisas positivas na família, sempre só miram o erro, e a gente estava falando sobre acusação aqui na escola bíblica dominical. A acusação vem de muitas formas, a acusação pode ser através da fala, pode ser verbal, mas a acusação muitas vezes vem pelo olhar de reprovação. Né? Todos nós fomos adolescentes, e às vezes adolescentes fazem algumas coisas esquisitas. Dizem que na adolescência acontece um problema com a gente. Porque o adolescente vai crescer, a pessoa vai crescendo, né? E na adolescência ele para de crescer. E dizem que o cérebro continua crescendo, mas a caixa craniana já fechou. Então tem um conflito no adolescente ali, que o cérebro vai querendo buscar mais espaço. Claro que eu estou falando com a minha palavra, e nem sei se isso é verdade. Mas vai buscando um pouco de espaço e tem um conflito, tem um choque. Então, aquela menina que antes era tudo rosa, era Barbie, não sei o quê, nessa época vira dark, veste preto, sombra preta, batom preto, unha preta, e tudo preto. Aí depois se reequilibra. Então, o sujeito, tudo que estava indo na igreja e tal, de repente chega, encontra uma tribo, faz umas tolices, deixa o cabelo esquisito, né, e aí o pai leva um susto com aquilo que está acontecendo, a mãe também. Mas aí, é nesse momento, né, que o olhar não pode ser só de reprovação. Porque às vezes você chega a ver o adolescente, você olha assim, né, e você já olha assim, você nem quer olhar. Não é adolescente, jovem também, ou filho mais maduro também.
Aí você olha assim, meu Deus do céu. Aí você vê, é esse sujeito que vai me ajudar nessa nova aposentadoria? Que agora eu vou perder mais, vou ter que trabalhar até mais tarde. Esse aí não vai dar nada. Né? E aí chega tal, o sujeito vem, olha, estou fazendo esse negócio, tudo, um negócio que você não gosta. Você nem faz aquele olhar de reprovação, você muda de assunto. Né? Eu me lembro quando estava num grupo de jovens, cada um falando o que seria na vida, que faculdade faria. Eu estava ali reunido com os meus colegas na casa, festejando o final do ensino médio, e aí cada um foi falando o que faria, e uma moça falou que faria odontologia, outra faria engenharia, outro administração, e a mulher sempre falando, administração, você pode fazer isso, tem essa faculdade, odontologia muito bom, você vai ganhar dinheiro, tal. E quando eu falei, eu vou fazer seminário teológico, a pessoa, gente, vamos comer um bolinho, tomar uma coca. Na hora eu percebi a reprovação. Não precisou dizer, né, diretamente. Então a reprovação é uma coisa muito difícil e a gente, às vezes, sofre essa reprovação através do olhar. Né? Mas o que nós podemos perceber, a verdadeira profecia, aquele que realmente quer que o outro acerte, aquele que está exortando o outro, ele também consola, porque sabe das suas limitações, sabe das dificuldades. Tem pessoas que são mais difíceis de entender as coisas mesmo, tem pessoas que têm mais dificuldade, tem pessoas que estão numa faixa etária que ainda não absorvem totalmente as coisas, e até espiritualmente são mais imaturas. Então há necessidade de exortar, mas há necessidade de consolar. Há necessidade de algumas vezes apontar o erro, mas há necessidade junto de você também abraçar, consolar e dizer que, olha, eu estou com você, eu te ajudo, vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. Agora, a profecia, além de exortar e consolar, a profecia edifica. Após a promoção de cura, vem a retomada do crescimento espiritual. Durante toda a história de Israel, vemos como Deus levantou homens e acontecimentos visando a construção da revelação bíblica. A história de Israel é muito interessante para nós, eu acho que é um exemplo para a nossa vida espiritual do que acontece conosco também. Porque a história, apesar da revelação bíblica ela ser uma construção constante de Deus, progressiva, ela se dá no caos da humanidade. Então Deus ele se revela através de Abraão, Isaac e Jacó, com os problemas de Abraão, Isaac e Jacó, com as limitações de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão era um cara, digamos, fleumático, né, que por 2 vezes deixou a sua esposa numa situação difícil, quando se viu com adversários que a raptaram. Né? Abraão ele tinha algumas dificuldades e Deus se revelou a Abraão e foi falando a Abraão. Isaac também tinha a dificuldade de reconhecer em Jacó, o escolhido de Deus, ele preferia Esaú, e a cegueira dele não permitiu, tanto a cegueira física como a espiritual, não permitiu que ele entendesse que Jacó era aquele escolhido por Deus. E Jacó era um sujeito que tinha dificuldades. Né? Jacó estava sempre competindo com seu irmão gêmeo, e também lutou pela sua primogenitura, enganou o seu pai, usou um artifício para tirar a primogenitura do seu irmão, né? Sofreu situações complicadas com Labão, mas Deus estava se revelando através de Jacó. E depois Deus escolheu, mais para frente, a Moisés. Né? Moisés que também teve que ser trabalhado. No Egito ele ficou durante 40 anos, mas teve que ser trabalhado mais 40 anos no deserto, para depois 40 anos conduzir o povo e conduzir o povo com dificuldades. Então a revelação de Deus vai se dando no caos que é a nossa vida, nas limitações humanas. Então Deus, Ele nos exorta, nos consola, mas Ele está nos edificando cada vez mais.
nós estamos melhorando, nós estamos vivendo cada vez mais algo diferente na presença de Deus. Por isso, a gente tem que ter paciência uns com os outros, porque Deus tem e teve muita paciência com a humanidade, tem tido paciência conosco. Aliás, Deus, Ele não termina com esse mundo porque Ele ainda está esperando completar aqueles que hão de crer. Existe o cálice da ira de Deus, mas é interessante que esse cálice vai se enchendo. Mas se fosse a minha ira, né, já tinha acabado já faz tempo esse mundo, né, as coisas já estavam resolvidas para mim, mas Deus, com a sua paciência, com a sua misericórdia, Ele vai esperando o seu povo e vai esperando as pessoas entenderem a mensagem, várias pessoas ainda que vão completar o número daqueles que são os eleitos. Da mesma forma que a revelação de Deus nas Escrituras é progressiva, o mesmo ocorre em nossa vida individual e coletiva. Igreja é um exercício de paciência também. Igreja não é, muitas vezes, a pregação que nós gostaríamos de ouvir. Igreja é o louvor que às vezes a gente não se satisfaz totalmente. Igreja é o local onde a educação que se dá às crianças não é a educação que nós gostaríamos que elas tivessem. Igreja é o local onde até os relacionamentos não são muito aquilo que a gente idealiza. Mas é a igreja não é aquilo que nós gostaríamos que ela fosse. Igreja é a realidade que ela é, de um monte de gente que está sendo trabalhada por Deus, de um monte de gente que está sendo exortada, consolada e edificada, gente que tem as suas dificuldades, as suas lutas, e nós todos estamos no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Eu acho que cada um de nós tem uma igreja idealizada, de como as coisas funcionariam, de quais os louvores que deveriam ser tocados, de quais mensagens deveriam ser pregadas. Todos nós temos essa visão de igreja, de como as pessoas deveriam se comportar, como as pessoas deveriam se vestir, como elas deveriam se cumprimentar. Mas a igreja, que é a nossa igreja idealizada, não é a igreja que é real. A igreja real é de gente cheia de defeito, de ovelha com carrapicho, de pessoas que um dia estão bem, outro dia estão mal, de pessoas que às vezes estão com uma vontade grande de cultuar e louvar a Deus, e outra não tem vontade nenhuma de cultuar o Senhor, que chegam aqui num caco terrível, que tem dificuldade de se concentrar na mensagem, tem dificuldade muitas vezes de louvar, de gente que às vezes está tão perdida que não sabe exatamente por que está aqui, porque foi o pai que trouxe, foi a avó que trouxe, foi o vizinho que trouxe. Igreja é composta por toda essa gente que está sendo exortada, que está sendo consolada, está sendo edificada no Senhor Jesus, através da profecia que é a palavra de Deus. Então eu gostaria que todos nós olhássemos para nós mesmos. Aliás, a Bíblia diz que a gente deve amar o outro como nós nos amamos. A gente tem paciência com a gente, porque afinal de contas, se a gente não tiver paciência com a gente, vai ser complicado viver. Mas a gente precisa, como a gente precisa amar o outro como nós nos amamos, a gente tem que ter paciência com o outro como a gente tem com a gente mesmo. Paciência com o outro, com o nosso irmão, com a igreja do Senhor Jesus. Eu digo que eu não sou ainda assim, mas o pastor Ernesto Tonini, nos seus 80 e tantos anos, eu sempre vi o pastor Ernesto Tonini, eu fiquei 30 anos com o pastor Ernesto Tonini, no seminário, como aluno, depois como professor e até como diretor do seminário. E eu aprendi, uma das coisas que eu aprendi com o pastor Ernesto Tonini, o pastor Ernesto Tonini não falava mal dos pastores. A gente chegava assim, o próprio Dorival está aí. A gente chegava assim, pastor, você viu o fulano, pastor tal? O que ele fez, pastor? Pastor Ernesto Tonini não dava corda. E chegava e dizia para orar, dizia que não era bem assim, que tinha que ir com calma. E às vezes a gente chegava naquele afã, jovem, seminarista, queria mudar o mundo, tudo,
e já dizia, pastor, olha, você viu o que aconteceu aqui neste ministério? Eu falei, Maurício, calma, não é bem assim. Ele não deixava a gente falar mal. E isso porque depois, claro, na vivência, a gente percebia que ele era muito solicitado. Nas grandes crises que haviam no meio evangélico, né, os líderes evangélicos buscavam o pastor Ernesto Tonini, choravam lá juntamente com ele, e ele aconselhava esses homens. Então a gente precisava, eu vejo nisso um pouco a falha nossa como igreja do Senhor. Porque a gente tem que profetizar? Tem que exortar, mas tem que consolar também. E tem que edificar. A gente vai ficar só na exortação? Então, se a gente não vai consolar e não vai edificar, então por que a gente vai espalhar as más notícias? Por que a gente vai ser o pseudo-profeta das más notícias em relação ao grupo do outro, à igreja do outro, ao irmão e por aí afora? Então, que a gente seja realmente parte da solução, que a gente seja usado por Deus para dizer. E o que a gente tem visto na internet, tem visto nos meios de comunicação, pastores, homens, que falam mal de Deus e o mundo, e depois são eles próprios engolidos por algum tipo de escândalo, por algum tipo de problema. Porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Jesus Cristo diz que quem com ferro ferir, com ferro será ferido. Existe uma lei que é a lei da colheita segundo a semeadura. Aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. É o que ele vai ceifar. E eu quero terminar dizendo o seguinte, que a profecia, ela vaticina. A palavra vaticinar quer dizer, a profecia prevê. A profecia traz anúncios sobre o futuro. O profeta Ageu, ele descortina o futuro através da vida do povo e da vida de Zorobabel. Porque aqui, quando o profeta ele diz, fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. E no versículo 23 diz, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar. Quer dizer, está dando autoridade. O rei, através do anel, ele selava os seus pronunciamentos, né? Ele selava a sua fala, o seu decreto. E quando Deus ele diz assim, através de Ageu, para Zorobabel, que isso seria na vida de Zorobabel, é porque Deus está falando com Zorobabel, Zorobabel, eu farei abalar trono dos reis e destruirei força dos reinos das nações, vou fazer abalar o céu e a terra, porque o descendente de Zorobabel, aquele que está em linha direta na genealogia, Jesus Cristo, o Senhor, o Messias, vai fazer isso. Então o que o Ageu está dizendo para Zorobabel, olha, eu vou realizar, eu vou inaugurar uma era messiânica. E vai ser na sua linhagem, Zorobabel. E aqui são aspectos da história bíblica que são maravilhosos. Porque quando Adão e Eva pecaram, havia uma profecia dizendo, da parte de Deus, diz que da semente da mulher, ele haveria de suscitar aquele que pisaria a cabeça da serpente e esta lhe feriria o calcanhar. Essa semente da mulher era Jesus.
é Jesus. E haveria já uma sequência de eventos que se estabeleceu que essa semente seria da tribo de Judá. Quando Jacó abençoou Judá, já ali já estava uma profecia dizendo que seria do filho de Jacó, Judá, que veria essa descendência. E da tribo de Judá vieram os reis. Por vezes, reinos e nações se levantaram com Judá para destruir essa sequência, para destruir essa genealogia. Teve momento que apenas um herdeiro foi salvo, para que essa genealogia se mantivesse. E no tempo de Zorobabel, o seu avô, Joaquim, fora preso. Estava preso lá na Babilônia. Poderia acabar essa genealogia do Salvador, de Judá, ali na Babilônia. Mas eis que Deus suscita um neto de Joaquim, que é Zorobabel, e volta para a terra de Judá, e diz assim: olha, de Zorobabel, eu farei abalar nações e reinos. E você, na sua genealogia, você terá autoridades, porque Deus estava falando lá na frente acerca de Jesus, que era da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, que seria o Messias, que seria o Cristo. Então a profecia tem esse aspecto, que é esse aspecto futuro. Zorobabel está na genealogia de Jesus, representa a retomada da linhagem messiânica. De uma forma divina, Deus usa o profeta para apontar um reino além daquele representado por Zorobabel, um reino glorioso, um reino bendito, que seria construído após a vinda do Messias, o Cristo. A profecia tem um aspecto que joga para o futuro, porque a profecia, ela exorta, a profecia consola, a profecia edifica e aponta um futuro glorioso. O que nós podemos perceber através das Escrituras Sagradas, e foi muito bem lido pelo Hernandes aqui, quando ele fala da nova Jerusalém, vi novo céu e vi uma nova terra, é porque nós estamos caminhando para o novo céu e para a nova terra. Existe uma profecia no futuro para a gente. Nós temos direção, nós temos um caminho a ser percorrido, nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui a cada dia sendo exortados, a cada dia sendo consolados, a cada dia sendo edificados no caminho, porque nós sabemos o futuro que nos espera. Sabemos que estamos sendo moldados para um dia estarmos eternamente com o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Então, o que nos tem para o futuro é uma vida gloriosa, é o reino do Messias, é o reino de Jesus Cristo sobre toda a terra. Jesus Cristo, ele veio como Cordeiro de Deus para morrer na cruz do Calvário, mas ele voltará uma segunda vez para ser o reino, o rei, como leão da tribo de Judá. Ele há de governar num reino milenar, ele há de estabelecer uma eternidade. Então nós temos um reino que é um reino além desse. Nós temos essa mesma profecia que vale para os nossos dias. O que Ageu disse para Zorobabel, ele está dizendo para nós também, que a força das nações cairá, esse caos dos reinos da terra também não subsistirão, os modelos de governo que existem não mais terão poder, também as relações que existem entre os poderosos dessa terra serão derrubadas, todas as relações econômicas, políticas, sociais, distorcidas pelo inimigo, hão de ser substituídas por um reino sempre eterno, o reino do Senhor Jesus, onde existe justiça, onde existe bondade, onde existe a graça, onde existe a misericórdia divina, onde existe esperança, onde existe fé e onde existe amor. É esse reino do qual nós fazemos parte, é para esse reino que nós vamos caminhar. Essas nações, elas se substituem, reis vêm, reis vão, reis sobem, reis caem, mas nós estamos caminhando para um reino que é eterno, que é o reino de Cristo Jesus. Então a nossa mensagem não é uma mensagem qualquer. A profecia, a palavra de Deus nos leva para essa realidade. Nós temos direção, não estamos vagando nesse mundo. E eu quero concluir dizendo, o sábio,
Salomão afirma que sem profecia o povo se corrompe. Sem profecia o povo se perde. Sem profecia o povo não consegue definir, entender qual é o seu caminho. Porque na profecia nós temos a exortação, nós temos o consolo, nós temos a edificação e sabemos para onde a gente vai. Se a gente não sabe quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos, nós nos corrompemos com esse mundo. Porque se nós não entendemos que nós somos filhos de Deus, servos do Altíssimo, que estamos desenvolvendo a nossa vida espiritual, a nossa salvação com temor e tremor, a gente fica nesse mundo mesmo, a gente vai assistir Netflix até o final da nossa vida, a gente vai apenas fazer o que as pessoas fazem, festejar, comer, beber, vivamos e comamos, porque amanhã nós vamos morrer, e vai ficar só nisso. Mas nós não, nós somos filhos de Deus. Nós temos uma profecia na nossa vida, a profecia que nos conduz, que nos mostra quem somos, justamente para que nós não nos corrompamos com este século. Atentemos para a profecia de Ageu em suas particularidades, na exortação, no consolo e na edificação, e para cada necessidade, um suprimento do Altíssimo, para continuar a difícil, mas gloriosa jornada cristã. E eu quero terminar com a palavra de Isaías 40, versículo 1, que ele diz: consolai o meu povo, consolai. Profeta Isaías, trazendo duras profecias acerca do povo de Israel, mas ao mesmo tempo ele dizia: consolai o meu povo, consolai o meu povo, porque profecia é com consolo. E mais, Isaías termina falando do reino milenar de Cristo Jesus, ele termina edificando o povo e apontando o futuro. É assim que nós, servos de Deus, caminhamos. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor.